Opa, fala pessoal, tudo bem? Carlos Santana por aqui. Hoje eu vou ensinar você a desenhar um gato realista utilizando materiais simples, como por exemplo o boleador, que é essa ferramenta que eu uso para fazer os fios brancos, de modo que quando eu passo no papel, ele afunda o lugar onde eu passei. Aí depois, quando eu vier com o grafite, ele vai ficar marcado esse lugar, o grafite não vai penetrar e vai ficar a sensação de fios brancos. A primeira coisa que eu quero que você preste bastante atenção é o sentido dos fios. Aqui ele fica aqui nesse sentido, aqui já faz essa curva aqui nessa direção, aqui perto dos olhos é outra direção, então fique atento também a isso, ao sentido dos fios. Então a gente vai começar aqui já com o boleador marcando alguns fios. Observe quando eu passo o boleador, ele afunda o lugar onde eu passei. Você não consegue identificar muito aonde você está passando, então você vai passando várias vezes, repetidas vezes, dessa forma assim, ó, começando fino e terminando fino, tá? De forma que as duas pontas fiquem finas para parecer realmente fios. Você vai fazer isso de forma bem preenchida, tá? Vários tracinhos desses, várias marcas dessas, bem próximas umas às outras, para que fique aí, uma área preenchida com bastante pelos, como a gente consegue ver na referência. Aqui o bigode do gato também, eu vou fazendo com o boleador. Aqui já utilizando um lápis escuro da Faber-Castell, eu vou passando na mesma direção que eu passei o boleador. Você vai notando que conforme eu vou passando, vai aparecendo os fios brancos. Quanto mais escuro é o lápis, mais branco aparece aí os fios que a gente fez com o boleador, mais destacado fica. Esse é o lápis 6B da Faber-Castell, não precisa necessariamente ser da Faber-Castell, pode ser qualquer outra marca. Com o pincel eu vou passar aqui na mesma direção também, seguindo a mesma direção para dar uma impregnada nesse grafite, dar também uma escurecida, e em consequência disso os fios brancos também começam a destacar ainda mais. Então eu continuo com o mesmo trabalho aqui desse outro lado. Se você não é inscrito no canal, pessoal, se inscreva aí, porque eu estou sempre trazendo videoaulas completas, videoaulas que realmente vêm somar muito com o seu aprendizado. Então, para que você não perca, inscreva no canal, ative o sininho para que você acompanhe todas as videoaulas que eu postar aqui. Aqui eu volto com o boleador novamente, fazendo alguns fios brancos que eu vejo aqui também nessa parte aqui da frente, na testa do gato. Se você não tiver o boleador, você pode utilizar uma caneta sem tinta, que é a mesma coisa. Que eu volto com o pincel novamente. Então, um trabalho bem repetitivo que você vai memorizar rápido, porque é basicamente você usar o boleador, passar um lápis escuro e depois espalhar com o pincel. Não tem tanto segredo. Aqui eu vou desenhar já o olho, escurecendo bem aqui em volta. Aqui tem uma parte escura também, eu vou copiando da forma que eu vejo na referência. Eu vou deixar essa referência aqui na descrição do vídeo, tá? Para que você possa baixar e também fazer o mesmo desenho acompanhando aí a videoaula. Eu vou copiando algumas manchas que eu vejo aqui dentro dos olhos, destacando aqui o brilho. Utilizando aqui agora o cotonete, eu vou espalhar esse trabalho que eu fiz aí com o lápis, tá? O cotonete é uma ferramenta bem legal também para você usar para esfumar. Em determinadas situações eu prefiro ele do que o esfuminho, em outras situações eu prefiro o esfuminho. Isso vai depender muito da parte que eu estou fazendo, mas o cotonete com certeza ajuda bastante. Aqui, como é uma região pequena, tá? Se eu usasse aqui o cotonete não ia ficar legal, então eu estou usando aqui o esfuminho porque ele tem uma ponta mais fina. Tá? Eu posso deixar essa ponta ainda mais fina também, passando uma lixa. E eu consigo fazer detalhes mais pequenos utilizando o esfuminho. Esse esfuminho número 1. Aproveito ainda a sujeira do esfuminho, vou fazendo os detalhes aqui dentro dos olhos. Dos olhos não, do olho, né? Então só. Nessa região eu vou usar aqui uma caneta sem tinta, só para você ver o resultado como fica, tá? Eu não vou usar o boleador aqui, mas sim uma caneta sem tinta, só como teste. Lembrando que essa é uma caneta da ponta fina, tá? Se fosse uma caneta Bic, o resultado seria ainda melhor. Como essa é uma caneta da ponta muito fina, talvez os fios não destaquem tanto, mas a caneta Bic você pode tirar a tinta e com certeza você vai conseguir fazer um trabalho ainda melhor
do que esse que eu estou fazendo aqui nessa parte com essa caneta do bico mais fino. Aí eu estou fazendo o mesmo processo, escurecendo com a mesma intensidade que eu fiz lá na parte que eu passei o boleador. Aqui nessa parte também vamos fazendo a mesma coisa. Você já começa a ver que os fios brancos já começaram a aparecer. Vou passando o pincel. Esse é o pincel número 2, é o pincel macio, tá? O pincel da marca Ceramic. É bem fácil de encontrar, praticamente todas as papelarias você encontra um pincel desse. Se você não encontrar, você pode pedir pela internet. Aqui eu vou usar o limpa-tipos, tá? Fazer um detalhe aqui no desenho, uma parte que é mais clara aqui na testa. Nada mais é do que essa borracha maleável, onde eu posso dar uma ponta para ela, de acordo com o que eu preciso fazer. Eu vou deixando a ponta mais fina, vou deixando mais larga. Isso vai depender do que eu quero fazer no desenho. Vou continuar essa parte aqui com a caneta sem tinta, fazendo mais alguns detalhes aqui nessa parte, alguns fios. De volta com o lápis 6B novamente. Aqui eu vou utilizar o esfuminho, vou fazer aqui um desfoque aqui nessa parte. Legal, aqui eu vou girar um pouco o desenho para que eu consiga ter mais facilidade para fazer aqui o bigode do gato, né? Deve ser o bigode, não sei, essa região aqui, mas as pessoas falam bigode do gato, então eu falo também. Eu vou puxando aqui com movimentos retos, tá? Não fico fazendo movimentos pequenos e dando continuidade. Eu faço logo, eu puxo de uma vez e levo o fio até o final. Vou fazendo mais alguns fios aqui também nessa região, alguns fios que eu vejo aqui bem destacado aqui, eu vou fazendo ainda com o boleador. Aqui na orelha também tem bastante fios aqui que vai entrar em contraste com o fundo. Depois que eu vier fazer o fundo escuro, você vai perceber que esses fios que eu estou fazendo agora com o boleador, eles vão ficar destacados, tá? Aqui em volta de toda a orelha, conforme você vê aí essa parte, eu vou fazendo com o boleador. Eu já deixei marcado todos os fios, tá? Utilizando aí a técnica do esboço. Pronto, legal, show de bola. Vamos fazer agora o fundo do desenho utilizando o lápis 6B, vou passando um pouquinho mais forte para eu conseguir um tom bem escuro. Muita gente tem dificuldade em fazer fundo escuro, então o segredo é basicamente você passar o lápis um pouquinho mais forte, tá? Tem gente que não gosta, mas eu prefiro passar o lápis um pouquinho mais forte, já consegui um sombreamento escuro e passo o pincel para dar uma impregnada, dar uma escurecida mais. Esse é o pincel número 14. Eu poderia usar um pincel menor, porém iria demorar mais para eu conseguir preencher, e também talvez ficaria algumas manchas indesejadas no meio do sombreamento, não ficaria tão uniforme. Mas com o pincel maior eu consigo aqui um trabalho mais rápido e consequentemente também um trabalho um pouco mais uniforme nesse fundo aqui, nesse fundo escuro. Eu já dou continuidade com o lápis 6B, preenchendo bastante aqui, e você já pode notar que conforme eu passo o lápis 6B nesse fundo, os fios brancos eles já começam a aparecer aí, esses fios aí do bigode do gato, eles já começam a se destacar conforme eu vou escurecendo. Então eu vou sempre fazendo parte por parte, escurecendo pequenas regiões e já espalhando com o pincel. Aqui eu vou reacender mais o bigode do gato, onde eu fiz com o boleador. Eu estou vendo aqui que já ficou um pouco aí escuro conforme eu passei o pincel. Então não ficou tão branco, mas conforme eu passo a caneta borracha, você pode ver que já ficando bem destacado, bem branco mesmo. Essa é a caneta borracha 2.3 mono zero, tem a ponta bem fina, tá? Eu ainda lixo a ponta dela, você pode lixar ou cortar a ponta. E eu vou passar a caneta borracha dentro dos sulcos que eu fiz com o boleador. E continuo aqui com o lápis 6B, completando ainda o fundo. Conforme eu disse, eu vou fazendo parte por parte, já espalhando, porque se eu preencher essa região toda para depois parar com o pincel, vai ficar um trabalho meio cansativo e chato de fazer. Faço aqui também o bigode do gato nessas partes, utilizando o boleador, e continuo o mesmo trabalho aí, fazendo esse fundo com lápis escuro.
Quando você vê que a caneta borracha não está conseguindo mais apagar, é porque ela está suja de grafite, tá? Então você pode passar no papel e limpar dessa forma. Aí você vai limpando a ponta da caneta borracha para conseguir fazer fios mais brancos. Vou fazendo aqui agora a orelha, jogando esse sombreamento aqui, que é um pouco mais uniforme, fazendo movimentos mais curtos, tá? Bem próximo do outro mesmo, preenchendo aí essa região. E espalho com o esfuminho número 2. Vou escurecendo mais ainda, aqui mais essa parte de baixo, vou escurecendo mais, porque eu vejo na minha referência que é bem mais escuro. E aqui vou acertando alguns fios aqui também da orelha, tá? Corrigindo alguns detalhes com a lapiseira. Aqui eu dou continuidade nesse fundo aqui nessa parte de cima também, não tem segredo, é a mesma coisa que eu já mostrei, então não tem por que eu ficar explicando aqui o que você já sabe, o que você já aprendeu nessa aula. Legal, vou dar continuidade aqui agora fazendo a mesma coisa que eu já vinha fazendo antes, puxando esses fios aqui com o boleador, seguindo a mesma direção que eu vejo na referência. Então é o mesmo trabalho também, aqui não tem nenhuma novidade e eu vou deixar o vídeo rolando para você. E à medida que eu ver alguma coisa interessante, alguma coisa de novidade, eu vou falando, tá ok? Para não ficar muito repetitivo, repetindo a mesma coisa sempre, porque você já sabe que é boleador, lápis, 6B, pincel, então não tem muito segredo aqui. Aqui nessa parte de baixo também vamos fazer alguns fios, tá? Alguns fios brancos aqui, para quando a gente vier fazer o fundo, como a gente já está fazendo aqui agora, já vai começar a destacar também esses fios aí. Se a gente fosse fazer depois com uma caneta borracha, por exemplo, ia ficar bastante complicado, porque como é um fundo escuro, para você conseguir clarear com a caneta borracha, fazer esses fios, ficaria praticamente impossível. Então o boleador ele ajuda muito nessa situação. Pincel novamente, pincel número 14. Como você já sabe, eu estou usando o número 14 para fazer o fundo, e no restante do desenho estou utilizando o pincel número 6, também o pincel número 2, dependendo da região. Aqui vamos fazer o bigode do gato, aqui nessa região também, tem alguns fios aqui meio inclinados, vou fazendo da mesma forma que eu vejo na referência, e vou puxando com traços únicos, tá? Puxando do começo do fio até o final, utilizando aqui o boleador. E aproveito também para fazer alguns fios brancos que eu vejo aqui, próximo aqui ao nariz do gato, nessa região aqui, eu vou fazendo movimentos curtos, tá? Onde eu vejo que é fios curtos, eu faço movimentos curtos, onde eu vejo que são fios longos, eu faço também com movimentos longos. E assim eu vou sempre copiando aí a referência e conseguindo aproximar ao máximo, tá? Aqui eu vou virar o desenho para que fique mais fácil para mim fazer esses fios. Não tem problema você girar o desenho, o que importa é você conseguir um resultado legal. Se girando o desenho em determinada posição fica mais fácil para você fazer, então não vejo problema nenhum em você mudar aí a posição do desenho e conseguir um traço mais firme, melhor do que você deixar o desenho na mesma posição que estava e fazer uns traços tortos e irregulares. Então, e esses fios aqui do bigode tem que ser firmes e retos. Então, se você não consegue fazer aí traços firmes, eu recomendo que você treine antes em um papel separado, antes de partir para o desenho. Como eu já disse, fazendo movimentos curtos aqui também, com lápis. Aqui tem algumas manchinhas, algumas pintinhas nessa região, eu faço ainda com lápis 6B, forçando um pouquinho mais. Vou simulando esses pelos aqui, puxando. Observe que nessas regiões eu não usei o boleador para fazer todos os fios, mas estou fazendo diretamente com lápis, porque na minha referência eu vejo que os fios brancos não são tão destacados, tá? Então aqui nessa parte de baixo aqui também eu vou clareando esses fios brancos com a caneta borracha. Já aproveito a caneta borracha também para clarear alguns fios aqui do bigode. E continuo esse trabalho aqui ainda com o lápis 6B, tá? Vou fazendo essa parte escura que tem aqui, essa mancha escura, eu vou fazendo conforme eu vejo na referência, eu vou copiando para o meu desenho. Aqui também tem outra mancha escura.
Aqui eu vejo que tem alguns fios brancos mais destacados, então eu faço com o boleador. Onde eu vejo que os fios brancos não estão destacados, eu faço diretamente com o lápis, eu não passo o boleador. Mas essa região que eu vejo, alguns fios, então eu vou fazendo com o boleador aqui, puxando na mesma direção, seguindo a direção dos fios, coisa que você não pode esquecer, tá? Se fizer os fios todo reto, vai ficar no mínimo estranho. Então procure aí a direção dos fios na sua referência, por isso pegue uma referência boa, qualidade legal, resolução interessante aí, para que você consiga também enxergar os detalhes, para que você possa copiar. Não tem como você copiar os detalhes que você não enxerga. Aqui também fazendo alguns fios aqui na orelha, da mesma forma que eu fiz na outra, que também tem alguns fios um pouquinho mais curtos, eu faço ainda utilizando o boleador. Tem alguns fios aqui também dentro da orelha, eu vou fazendo eles, forçando um pouquinho mais o boleador para que eu consiga uns fios bem brancos mesmo. São fios um pouquinho mais longos, então eu faço ele aqui agora. Depois, quando eu vier escurecendo, você vai começar a perceber aí que eles vão se destacar. Vou terminar de preencher esse fundo aqui em volta da orelha, da mesma forma que eu já venho fazendo, forçando um pouquinho mais o lápis 6B para conseguir um fundo bem escuro. Desse outro lado também eu marco em volta da orelha, para que depois eu possa escurecer. E vou fazendo alguns detalhes aqui por dentro da orelha, tá? Escurecendo, puxando alguns fios, conforme eu vejo na minha referência, eu vou copiando. Aqui eu vou passando o pincel, você observa aqui conforme eu passo o pincel aqui também na orelha, vai destacando mais os fios brancos, tá ficando bem legal. E depois, quando eu vier clareando aqui ainda com a caneta borracha, você vai perceber que esses fios vão ficar bem destacados mesmo, bem interessante. Então eu escureço mais aqui ainda com o lápis 6B, porque conforme eu escureço, mais destacado fica ainda os fios. Então eu quero que fique realmente aqui os fios bem em destaque, bem em evidência. Então aqui eu continuo o processo com o lápis 6B, vou passando o pincel. Vou finalizar aqui essa parte do fundo do desenho, desse lado direito, tá? Utilizando aqui um lápis 6B ainda. Eu já procuro utilizar materiais mais simples para que fique mais fácil para quem está começando, que não tem agora como comprar materiais importados, materiais mais caros. Então eu utilizo lápis fácil de encontrar, pincel que você encontra em qualquer papelaria, então não tem segredo. É tudo fácil de encontrar. Eu já busco fazer isso, utilizar poucos materiais e materiais simples para que realmente facilite aí a vida de quem está iniciando. Aqui nessa parte eu continuo com o mesmo trabalho, com a ponta do lápis bem fina, fazendo a mesma coisa que eu já vinha fazendo antes, então não tem por que eu ficar explicando aqui também, tá ok? Vou deixar o vídeo rolando para você e à medida que eu vejo algo diferente, conforme eu falei antes, eu vou falando para você, para que a gente não fique perdendo tempo explicando todas as coisas, sendo repetitivo também, até ficando chato. Aqui, por exemplo, são áreas um pouco escuras, tem uma profundidade, eu faço com o lápis 6B forçando um pouquinho mais. Seguinte, aqui já vou fazendo movimentos um pouco mais longos, tá? Fazendo movimentos longos, porque eu vejo na referência que os fios aqui já são fios mais compridos, então eu faço da mesma forma que eu vejo na referência. Como nas partes de cima eu fiz fios mais curtos, aqui eu vou fazendo fios mais longos, tá? Com o mesmo lápis, eu vou passando lápis mais leve nas partes claras, nas partes mais escuras eu vou forçando mais o lápis para conseguir um tom mais escuro. Você pode também utilizar um lápis 2B para as partes claras e nas partes escuras você utilizar o lápis 6B.
Essa parte que é uma parte que tem uma mancha escura aqui, você observa que eu vou forçando um pouquinho mais. Aqui nessa parte escura eu vou passando o pincel também, vai escurecendo ainda mais. Você pode notar que quando é uma parte clara, quando você passa o pincel, não destaca tanto, mas quando é uma parte escura, simplesmente acontece uma mágica aí que escurece ainda mais de uma forma tão rápida. Aqui eu resolvi passar o pincel número 14, o pincel maior, para eu conseguir aqui um efeito mais suave, tá? Aqui também eu vou passando. E com a caneta borracha agora, definitivamente, eu vou clareando aqui esses fios do bigode, né? Do bigode aí do gato. Eu vou clareando com a ponta bem fina aí da caneta borracha, vou passando dentro desses sulcos que a gente fez com o boleador. Eu vou passando dentro para tirar aí o excesso de grafite e ficar ainda mais claro. E assim vou clareando esses fios, já chegando ao final dessa videoaula. Obrigado por ter assistido até aqui. Mais uma vez lembrando, se inscreva no canal, tá? Para que você seja notificado de novos vídeos e vídeos completos, vídeos bem legais aí. Com toda certeza vai ajudar bastante no seu conhecimento do desenho realista. Então é isso aí, grande abraço e a gente se encontra em um próximo vídeo.